E bom, vamos lá. Vamos aproveitar aí o nosso feriado da melhor forma possível, estudando a palavra de Deus. E temos mais um tópico importante para a gente estudar hoje, né? Estamos na última matéria, que é escatologia. Esta é a terceira aula, consequentemente, é a nossa penúltima aula do curso. Então, a gente vai avançar agora na escatologia para tratar de um tema bem importante, que é a grande tribulação. Bom, eu quero começar já citando as principais passagens da Bíblia que usam essa expressão, a grande tribulação, né? No sentido escatológico. São elas Mateus 24, 21 e Apocalipse 7, 14. Em Mateus diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco há de haver. Onde vocês leem aí grande aflição, é justamente essa expressão escatológica da grande tribulação. Lá em Apocalipse 7,14, temos algo parecido. E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, nós temos duas passagens bíblicas que falam de uma grande tribulação, de uma grande aflição. Como todos os assuntos na escatologia, existe muita divergência com relação a esse tema, né? Alguns teólogos de visão amilenista ou pós-milenista entendem que essa expressão grande tribulação não é, na verdade, um período literal que ainda está por vir. Na verdade, seria uma referência simbólica a duas situações. Uma, a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, para alguns teólogos, aquele texto de Mateus 24, 21, quando se fala que haveria uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, para alguns teólogos, esse versículo faz alusão ao período do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Esses mesmos teólogos entendem que a passagem de Apocalipse 7,14, quando fala daqueles que vieram de uma grande tribulação, não seria também um período futuro escatológico. Seria, na verdade, as perseguições que ocorrem durante toda a história da igreja. Em outras palavras, a todo instante existe alguma igreja ou algum grupo de cristãos passando por uma grande tribulação. E aí, nesse sentido, esses que lavam as suas vestes na grande, né, melhor, esses que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes seriam cristãos que morreram por Cristo em qualquer época e em qualquer lugar, mas não negaram o nome de Jesus. Apesar dessas duas hipóteses, prevalece a ideia de que, na verdade, grande tribulação e grande aflição é sim um período ainda por acontecer, um período futuro. Esse texto aqui de Mateus, por exemplo, deixa isso muito claro, né? Quando diz que nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, um período como aquele. E aquele tempo da destruição de Jerusalém no ano 70, sim, foi um período bem turbulento para os judeus, né, que habitavam lá na Judéia, mas não foi a pior coisa que Israel enfrentou na sua existência. Houve sim situações antes daquela que foram mais graves do que a situação dos judeus no ano 70 depois de Cristo. Além disso, várias outras situações posteriores foram bem piores. Talvez uma das mais famosas seja o Holocausto, quando o nazismo vitimou 6 milhões de judeus. Logo, existe sim uma ideia que prevalece de que a grande tribulação é um período ainda por acontecer. E aí, aqueles que acreditam que a tribulação é um período futuro, geralmente associam esse evento à profecia de Daniel, capítulo 9,
a partir do versículo 24, que é a profecia das 70 semanas. Né? Diz o texto que 70 semanas estariam determinadas sobre o povo de Israel para poder purificá-lo. E aí, depois de uma sequência de 7 semanas, mais 62 semanas, até aqui 69, e a última semana, que é a 70ª, finalmente esse propósito seria cumprido. E aí esses teólogos entendem que a grande tribulação corresponde, na verdade, à 70ª semana de Daniel. A gente vai comentar isso já já. Bom, já que estamos falando aí das 70 semanas de Daniel, eu volto a dizer que novamente nós temos um assunto que dentro da escatologia possui várias interpretações. Então, existem teólogos que acreditam que as 70 semanas de Daniel, elas na verdade são um período simbólico. Ou seja, não é para se contar exatamente 70 semanas. Isso aqui seria, na verdade, um período simbólico dividido em 3 etapas. A primeira etapa seria. Deixa eu até abrir aqui uma fotozinha, um slidezinho, que eu acho que com esse slide vocês vão conseguir visualizar melhor. Existem alguns teólogos que entendem que essas 70 semanas são um período simbólico, parcialmente cumprido. Aí, como eu dizia, dividido em 3 etapas. A primeira etapa das 7 semanas corresponderia simbolicamente ao período de Ciro, que era o imperador da Pérsia, até a encarnação de Cristo. O segundo período, de 62 semanas, se referiria ao tempo atual. Nós estamos vivendo essas 62 semanas. E a última semana teria a ver ainda com o tempo futuro, quando Cristo voltar. Essa é a interpretação mais simbólica, né, das 70 semanas. Outros teólogos já acreditam que as 70 semanas, elas na verdade já se cumpriram, elas já terminaram no tempo de Cristo, tá? Desculpa, antes do tempo de Cristo, anterior ao tempo de Cristo. E aí, nessa perspectiva, as 70 semanas também são divididas em 3 etapas, em que a primeira etapa, correspondente aí a 49 anos, seria o tempo do exílio, ou seja, quando os judeus estiveram na Babilônia entre os anos de 587 a 538. O segundo período, de 62 semanas, seria o período correspondente ao tempo do Império Babilônico e Persa e Grego, que vai do ano 605, que foi quando os judeus caíram na mão dos babilônios, até o ano 171, quando nós temos ali o início do governo dos Seleucidas. É assunto do período intertestamentário, a gente não precisa se aprofundar tanto, não. E a terceira etapa seria a 70ª semana, correspondente a 7 anos, que também já teria se cumprido. Seria o período do ano 171 ao ano 164 a.C., quando esse rei aqui, chamado Antíoco IV Epifânio, que era um rei seleucida, dominou e oprimiu o povo judeu. Então, nessa perspectiva, as 70 semanas já se cumpriram. Existe uma terceira visão de que esse período ele já se cumpriu sim, mas se cumpriu na era de Cristo, no tempo do Messias. E aí se entende que quando a Bíblia fala lá, né, Daniel 9:7, 9:27, desculpa, que na metade da semana o ungido cessaria o sacrifício e a oferta de manjares, esses teólogos entendem que e- essa pessoa aqui que firmará um concerto por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício, esse alguém seria o próprio Jesus Cristo. Ele, com a sua morte, estaria cessando os sacrifícios no templo. Não haveria mais necessidade de oferecer sacrifícios, porque Jesus já fez o seu sacrifício por nós. Então, assim.
Eu sei que essa apresentação assim, de muitas teorias, ela às vezes deixa a nossa mente confusa, que na escatologia, uma das dificuldades que a gente tem na escatologia é justamente lidar com tantas vertentes, com tantas linhas de interpretação, mas isso aqui é só para conhecimento de vocês, de que, para alguns teólogos, as 70 semanas de Daniel já terminaram. Agora, para a maioria dos teólogos, principalmente aqueles de visão dispensacionalista, pré-milenista, as 70 semanas ainda falta cumprir a última semana. E aí eles geralmente dividem o período dessa forma aí, ó. O tempo teria começado. Eu não cheguei a comentar isso, mas que eu imagino que vocês já tenham percebido, nessa contagem de semanas, não se considera semanas de dias, e sim semanas de anos. Então, em vez de 7 dias, cada semana teria 7 anos. E aí, nessa perspectiva, das 70 semanas profetizadas por Daniel, 69 já se cumpriram. Ou seja, o tempo começou a contar quando Neemias recebeu permissão para reconstruir o templo, e isso, templo não, desculpa, reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 445 a.C., e esse tempo terminou com a crucificação de Jesus, já lá por volta do ano 38 depois de Cristo. E aí, com essa contagem aqui, passaram as 69 semanas. Só que, de acordo com essa interpretação, o tempo das semanas parou, está interrompido. Por quê? Porque uma vez que o povo judeu não reconheceu Cristo como seu Messias, iniciou-se a dispensação dos gentios, que é a nossa era atual. Nós estamos na dispensação dos gentios. E aí, ainda nessa interpretação, se já se cumpriram 69 semanas de 70, quantas faltam? Apenas uma, né? Uma semana. Esta última semana é que é chamada de a 70ª semana de Daniel. E ela começará quando a igreja for removida da terra, aí na visão pré-tribulacionista, né? Quando a igreja for arrebatada, e aí sim Deus voltar a tratar com o povo de Israel. E aí, nessa perspectiva, assim que isso acontecer, vai se recomeçar a contagem das semanas. E como restam apenas uma semana, resta apenas para cumprir a promessa 7 anos. É daí que vem a ideia de que a grande tribulação ela vai durar 7 anos, tá? É por isso que se entende que a grande tribulação no futuro vai durar 7 anos. Bem, essa visão de que a semana vai durar 7 anos, ela também tem uma subdivisão. Por quê? Vamos voltar lá em Daniel 9:27, porque diz assim, ó, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aí, nessa interpretação, esse alguém que vai firmar um concerto por uma semana seria o anticristo. O anticristo, então, faz um pacto que dura 7 anos, né, correspondente a uma semana. Entretanto, na metade da semana, ele quebra o acordo. Se na metade da semana ele faz isso, então nós temos um período que é dividido em duas etapas de 3 anos e meio, tá? Duas etapas de 3 anos e meio. Por isso, gente, que na escatologia, principalmente dispensacionalista, a grande tribulação ela é um período total de 7 anos, como a gente vê aqui, um período total de 7 anos que começa do arrebatamento da igreja até a segunda vinda de Cristo.
E dentro desse período de 7 anos, nós fazemos uma divisão de duas etapas, cada uma com 3 anos e meio, tá? Meio a meio, 3 anos e meio, somando aí 7 anos. Por isso que a Bíblia ela faz alusão a um período de 3 anos e meio que vai ser o período de maior tribulação. A gente vê isso com contagens diferentes, né? Por exemplo, aqui em Apocalipse 13, a gente vê essa contagem tanto contando em dias, meses e anos, né? Vamos pegar em dias, em Apocalipse 11, desculpa, Apocalipse 12. No Apocalipse 12 diz aqui, ó, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Então, nós temos aqui a primeira contagem, 1.260 dias. Quanto dá 1.260 dias? Dá exatamente 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio. Lembrando que aqui o calendário que está sendo considerado é o calendário judaico, que é um calendário lunar. A diferença é, no nosso calendário há 365 dias, porque é um calendário solar. O calendário judaico, que é lunar, tem 360 dias. 360 dias. E aí, fazendo a continha direitinho, a gente vai encontrar exatamente 3 anos e meio. Olha aqui, ó. Se eu pegar, vou abrir a calculadora aí, ó. 360, um ano, mais 360, 2 anos, mais 360, 3 anos. Já cheguei a 1.080. Agora, 6 meses, ou seja, metade. 360 dividido por 2, a gente sabe que é 180, né? Então, basta somar mais 180. Quanto que eu encontro? 1.260, exatamente o número da profecia. 1.260 dias, ou seja, 3 anos e 6 meses. Um outro versículo que fala sobre essa contagem de tempo é Apocalipse 13, só que aqui a gente percebe que o padrão é diferente, né? Diz aqui, ó, versículo 5: Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quanto dá 42 meses? Exatamente 3 anos e 6 meses. Cada ano tem 12 meses, né? Então, 12, 24, 36, 36 mais 6, 42. 42 meses, então dá 3 anos e 6 meses. Outra forma de se referir a esse tempo é na expressão que vocês encontram tanto em Apocalipse, quanto também no livro de Daniel, que é essa expressão aqui, ó. Deixa eu pegar no Apocalipse, já que a gente está aqui pertinho. Apocalipse 12, versículo 14. Diz assim: Onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos colocar aqui, ó. O texto fala: um tempo mais tempos. Aí, tempos aqui lá no hebraico está no dual. Então a gente coloca dois. Dois tempos. Tempo no singular, um. Tempos no plural, dois. Um mais dois, três. E aí, metade de um tempo. Metade de um tempo. Considerando que tempo aqui seja ano, então nós temos um ano mais 2 anos mais meio ano. Quanto que dá? 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. E a outra forma de eu encontrar essa mesma conta é Daniel capítulo 27, quando fala metade da semana. O que é metade da semana? Né? Metade da semana, meia semana. Se uma semana tem 7 dias e na profecia são 7 anos, quanto é a metade de 7 anos?
Novamente, 3 anos e 6 meses. Ou seja, a ideia é então que a grande tribulação ela dure um período total de 7 anos. Entretanto, a segunda metade, correspondente aos últimos 3 anos e 6 meses, será a etapa mais desafiadora, mais complicada, mais difícil, né? É aquela parte que de fato vai ser a grande tribulação, né? Porque será quando o anticristo vai quebrar seu acordo e vai perseguir todos os seus opositores. E é aí que vai se cumprir aquilo que fala Apocalipse, capítulo 13, né? Apocalipse 13, versículo 4. 4 não, desculpa. Versículo 7, quando diz: Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, os últimos 3 anos e 6 meses será quando o anticristo vai perseguir todos os seus opositores e vai vencê-los. Bem, já que estamos falando do anticristo, exatamente o que a Bíblia fala sobre ele, né? Vamos pincelar algumas informações que a Bíblia traz sobre a pessoa do anticristo. Primeiro, que a única menção na Bíblia ao anticristo diretamente com essa palavra é 1 João 2,18, quando diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ou seja, João fala aqui que o anticristo vem. Então, os cristãos já tinham a ideia de alguém que viria num futuro escatológico e atuaria como anticristo. Só João usa essa expressão. Porém, a gente entende que o anticristo ele aparece também em outras partes da Bíblia, né? Com outras expressões. Por exemplo, em Apocalipse 13, nós temos a visão de uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Quem é a besta que sobe do mar? O anticristo. Quem é a besta que sobe da terra? O falso profeta. Outra passagem que fala dele, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado ou filho da perdição que aparece aí é o anticristo. Outra passagem, ó, Daniel 7, versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Muitos teólogos entendem que essa ponta pequena com olhos também é uma alusão ao anticristo. Bem, o que exatamente o anticristo vai propor, vai sugerir? Qual é a filosofia que vai nortear a atuação dele? Voltando aqui para Tessalonicenses, no versículo 4, Paulo diz assim: O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, esse texto deixa claro que o anticristo ele vai se levantar contra tudo que se chama a Deus. Isto significa que o anticristo vai promover uma ideologia ateísta, né? Ele vai negar a Deus e qualquer Deus das religiões. O anticristo não será um opositor apenas do nosso Deus. Ele vai se levantar contra tudo que se chama a Deus ou se adora. Por quê? Seu objetivo é atrair glória para si mesmo, né? Ele vai querer ser venerado pelas pessoas. Por isso que nenhuma divindade ele vai aceitar. O mesmo é dito lá no Apocalipse 13, versículo 6,
quando ele diz assim, ó, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, o anticristo ele vai falar contra Deus, contra a nossa religião, contra a nossa fé, contra tudo que se chama Deus, porque a intenção dele é que as pessoas adorem ao próprio anticristo, como diz aqui no versículo 4, ó. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? A ideia é que toda a humanidade se curve diante do anticristo, e assim ele concentre todo o culto, toda a adoração. Bem, quem exatamente será o anticristo? Evidentemente, a gente não tem essa identidade, né? A gente não tem como identificar essa pessoa atualmente. Entretanto, a Bíblia dá algumas dicas. Uma dica importante tem a ver com a marca da besta, que é aquela profecia que aparece em Apocalipse 13, versículo de número 16. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, guarda essa informação, ou o número do seu nome. Então, observem que o texto enfatiza que o número da besta é o número do seu nome. Aí o versículo 18 revela: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Olha aqui, ó, é o número de um homem. E o seu número é 666. Então, essa profecia fala de que o nome da besta vai calcular o número 666, né? Ou vai somar o número 666. Aí, naturalmente, vem a pergunta: como que um nome pode dar um número? Hoje nós usamos os algarismos arábicos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são os algarismos arábicos. Porém, nos tempos bíblicos, ainda não havia esses algarismos. Então, as pessoas representavam os números pelas letras do alfabeto. Então, os alfabetos mais antigos, eles já possuíam cada letra o seu valor numérico. É por isso que na escola, ainda hoje, a gente aprende os algarismos romanos, né? O I vale um, o V, o X, o L. Daqui a pouco eu falo dessas letras aqui. É, Não, foi o seguinte, já vou falar logo delas, né? Para a gente avançar nisso aqui, ó. As letras do nosso alfabeto que possuem valor numérico enquanto algarismos romanos. L, C, depois o D e, por fim, o M. E aí, quanto que tem cada um? O I vale um, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. E aí, curiosamente, se a gente pegar esses números e somar, quanto que dá? Um mais 5 mais 10 mais 50 mais 100 mais 500. Eu já encontro aqui o número da besta, 666. E, de propósito, eu deixei o 1000 de fora. Por quê? Porque, de fato, no Apocalipse, primeiro vem a marca da besta, e quem não aceita a marca da besta, aí já entra o Apocalipse 20. Todos aqueles que não adorarem a besta e não receberem o sinal em suas testas, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, né? Ou seja, daqui para cá eu tenho a marca da besta, mas quem não aceitá-la vai poder viver os 1000 anos. Yuri, já aconteceu de a gente ter o nome de alguém
cuja soma desse 666? Sim, isso já aconteceu. Por exemplo, esse nomezinho aqui, ó. Esse nome que aparece aí para vocês é o nome de Nero César, que é o imperador romano. Ele aí está escrito em hebraico e lê-se da direita para a esquerda. Quando a gente pega cada letra hebraica que aparece no nome de Nero, a gente soma 50 mais 200 mais 6 mais 50 mais 100 mais 60 mais 200. Fazendo essa soma, a gente encontra o número 666. Isso também acontece com outro imperador romano, que é o imperador Diocleciano Augustus. Enquanto Nero foi o primeiro imperador romano a perseguir os cristãos, Diocleciano foi o último. E no nome dele acontece o mesmo fenômeno. Se a gente pegar cada letra que forma o nome de Diocles Augustus, lembrando que aqui a letra U ela é representada pela letra V, porque era assim que se escrevia no latim antigamente. Quando a gente pega cada letra e faz a soma, a gente encontra exatamente o número 666. Ou seja, isso de o nome da pessoa somar 666 já aconteceu. Então, de certa maneira, aquela profecia do Apocalipse, ela já tem uma referência, né? Ela já tem uma base de cumprimento que foi entre imperadores romanos. Acredita-se que vai acontecer algo similar com o futuro anticristo. Ele vai ter um nome ou um título, é também possível, que quando a gente pegar as letras que fazem parte do nome dele e fizer esse mesmo exercício de soma, a gente vai encontrar o valor numérico de 666, tá? Bom, por falar aí na marca da besta, para que exatamente vai servir a marca da besta? Vamos voltar lá em Apocalipse 13, versículo de número 16. Diz aqui que essa marca ela vai ser posta na mão direita ou na testa. Aí, primeira questão importante. Por que que vai ser colocado exatamente na mão e na testa? Isso aqui é uma alusão ao fato de que Deus, quando deu a lei para Israel, determinou que os israelitas colocassem a lei na mão e na testa. Tá aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Mão é símbolo de ação, testa é símbolo de pensamento. Ou seja, Deus queria que a sua lei estivesse no modo de agir e no modo de pensar do seu povo. Quando, portanto, a Bíblia fala que a marca da besta também será colocada na mão e na testa, é porque o diabo quer que as suas ideologias estejam na forma de pensar e de agir dos seus seguidores, né? Ele vai querer disseminar a sua filosofia de maneira que as pessoas acolham, né, como sua filosofia de vida aquelas ideias satânicas. Outro ponto, ainda sobre a marca da besta, é por que exatamente esse número, 666? A gente sabe que o número 7 é o número da perfeição. Então, a repetição do 6 significa o quê? Que por mais que o ser humano tente, e por mais que o anticristo tente, ele nunca consegue alcançar a perfeição. Ou seja, o 6 fica se repetindo. É aquele número reticente, aquele número repetitivo. Nunca sai do 6. Por que que nunca sai do 6? Porque ele nunca vai conseguir alcançar a perfeição do 7. Isso aqui também é um trocadilho com o nome de Jesus. Quando a gente pega o nome de Jesus, que é esse que está aparecendo para vocês aí agora, em grego, está escrito aí Jesus.
né? Isso, quando a gente faz aquele exercício de pegar o valor numérico de cada letra, nós também vamos encontrar uma soma curiosa. Só que aqui não dá nem 666, nem 777. Quanto que dá a soma aí do nome de Jesus? Vamos somar, ó. 10 mais 8 mais 200 mais 70 mais 400 mais 200, 888. Então, olha que curioso, né? 888. Esse é o número da besta, este é o número de Jesus. O 666 indica que ele nunca consegue alcançar o 7. O 888 indica que ele já ultrapassou o 7. Ele é mais do que perfeito, né? Ele não apenas é perfeito, como ele aperfeiçoa todos aqueles que o buscam, tá? Então, gente, com esses dados em mente, não dá para a gente ficar especulando o que exatamente será a marca da besta durante a tribulação. Não dá para saber se vai ser um chip, se vai ser uma tatuagem, se vai ser um cartão, se vai ser algum objeto, né, tangível, alguma marca visível. Não dá para saber, e isso é o que menos interessa. O que a gente deve se ater, né, é no fato de que a marca da besta faz alusão ao nome do anticristo, com o intuito de fazer com que as pessoas ajam ou pensem em sintonia com Satanás. E a única forma que a gente tem de se proteger da marca da besta é tendo a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, ou seja, cumprindo aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Colocar a palavra de Deus na nossa mão e na nossa testa. Se a nossa mão e a nossa testa estiverem ocupadas com a palavra de Deus, o diabo não vai conseguir fazer com que os seus pensamentos, com que as suas ideologias nos contaminem, tá? Bem, durante a grande tribulação, nós acreditamos que haverá uma série de flagelos sobre a humanidade. E isto é representado no Apocalipse numa sequência de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. É uma passagem que começa lá em Apocalipse, capítulo 6, e vai até o capítulo 16, né? Porque tem a sessão das trombetas, depois desculpa, tem primeiro a sessão dos selos, depois as trombetas, e após certo intervalo, nós temos a sessão das taças. E de acordo com o Apocalipse, como que serão esses flagelos? Aí aqui tem um resumo. Abertura do primeiro selo. Aparece o cavalo branco, que simboliza o anticristo. Segundo selo, cavalo vermelho, iniciam guerras. Terceiro selo, cavalo preto, vem a miséria, né? Escassez de alimento e crise financeira. Quarto selo, cavalo amarelo, morte. Quinto selo, clamor dos mártires, ou seja, muitas pessoas que confessam a Cristo como seu Senhor são mortas. Sexto selo, caos na natureza. Sétimo selo, inicia o toque das 7 trombetas. E aí vamos para a sessão das trombetas. Na primeira trombeta, 1/3 da vegetação é destruída. Segunda trombeta, 1/3 da vida marítima é destruída. Terça trombeta, 1/3 da água doce é contaminada. Quarta trombeta, 1/3 dos astros luminosos escurecem. Quinta trombeta, os homens que não possuem o sinal de Deus na mão são atormentados durante 5 meses. Sexta trombeta, 4 anjos que estavam presos são soltos e matam 1/3 da humanidade. Sétima trombeta, anuncia a chegada do reino de Cristo através da manifestação derradeira da sua ira. É aí que vem as 7 taças. Primeira taça, todas as pessoas que estiverem com a marca da besta ficam doentes.
Segunda taça, morte dos seres marítimos. Lembra que lá na segunda trombeta, um terço da vida marítima é destruída. Agora nós temos a total mortalidade dos seres marítimos. Terceira taça, total contaminação da água doce. Mesma coisa, né? Na terceira trombeta, um terço da água foi contaminada. Agora é 100%. Quarta taça, aquecimento global. Quinta taça, governantes aliados do anticristo adoecem. Sexta taça, seca-se o rio Eufrates, por onde exércitos passarão em direção à batalha do Armagedon. Vamos comentar alguma coisa sobre o Armagedon semana que vem. Sétima taça, maior terremoto da história da humanidade. Então, nós temos aqui uma sequência de flagelos que Deus vai lançar sobre a humanidade durante a grande tribulação. Geralmente se entende que as os sete selos e as sete trombetas se referem aos flagelos da primeira metade da tribulação, enquanto as sete taças se referem à segunda metade da grande tribulação, tá? Um ponto que é importante destacar sobre esses selos, trombetas e tudo mais, é que muita coisa aqui é simbólica, tá? A gente não deve interpretar como literal. Muita coisa no Apocalipse aponta para um aspecto simbólico. E também muita coisa que João descreve no Apocalipse, provavelmente ele descreveu de acordo com o conhecimento que ele tinha na época, por não saber exatamente o que ele estava vendo. Por que que eu estou dizendo isso? Por exemplo, se a gente for lá em Apocalipse 6, versículo 13, diz assim: E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. Aí vem a questão: tem como uma estrela cair na terra? É evidente que não. Primeiro que as estrelas elas estão muito distantes da Terra. A estrela mais próxima da gente é o Sol. E o Sol está a 8 minutos-luz da Terra. Ou seja, ele está tão distante que a luz dele demora 8 minutos para chegar aqui. Isso aí já é um primeiro ponto. A segunda estrela mais perto da Terra é a próxima de Centauro, ou Centauri. Essa estrela, ela está a 4 anos-luz da Terra. Ou seja, ela está tão distante que a luz dela demora 4 anos para chegar aqui. Esse é o primeiro motivo, a distância. Segundo, as estrelas, elas são muito maiores do que o nosso planeta. É mais fácil a Terra cair no Sol do que o Sol cair na Terra, né? Porque o Sol é muito maior que a Terra. Então, por que que João disse que ele viu estrelas caindo na Terra? Talvez o que ele viu não era exatamente estrelas, só que ele não sabia descrever o que era. Imagina se João estivesse assistindo uma das guerras, por exemplo, hoje, atualmente, está havendo uma guerra entre Israel e Irã. Vocês já devem ter visto na televisão os ataques coordenados entre um e outro, né? Um contra o outro. E um dos ataques que eles estão fazendo são ataques com drones. Nos vídeos que vocês já devem ter visto aí na TV, quando um drone cai na Terra ou quando um míssil cai na Terra, a gente vê aquela luz, aquele ponto de luz do céu caindo na Terra. Bom, João não sabia o que era um drone, João não sabia o que era um míssil. Então, se ele viu essas coisas lá no Apocalipse, talvez por ele não saber descrever o que era, porque não é algo da época dele, ele descreveu com esse linguajar. Ele pode ter visto um drone caindo, e aí, como não sabia o que era, ele disse: Eu vi estrelas do céu caindo sobre a terra. Pode ter sido essa a visão, né?
Quando você vai, por exemplo, lá em Apocalipse 9, versículo 7, que o João descreve aqui, né? E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo ou de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Como que um gafanhoto se parece com um cavalo aparelhado para a guerra? Tem coroa semelhante a ouro e o seu rosto parece rosto de homem. Não faz o menor sentido, né? E aqui no 10 ainda diz, ó, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. Que figuras são essas que João viu? Será que ele não estava vendo um helicóptero de guerra, não? Vamos supor que o que João estava vendo fosse um helicóptero de guerra, como existem hoje. Ele sabia o que era um helicóptero? Evidente que não. Então, se ele não sabia o que era, o que impede que ele tenha descrito aqueles helicópteros com essa visão aí, dizendo que ele viu gafanhotos parecendo cavalos aparelhados para a guerra, com cauda semelhante a de escorpião e aguilhões nas suas caudas. Ele pode ter visto um helicóptero de guerra, não sabia o que era e descreveu dessa forma inusitada. Pode ter sido, tá? Enfim, o ponto é que a gente não sabe exatamente quais serão os flagelos, ou seja, de que maneira esses flagelos vão afetar a humanidade durante a grande tribulação. Porém, o que a gente precisa ressaltar é o objetivo. Qual o objetivo dos flagelos que Deus vai lançar na humanidade? É provocar arrependimento. E, infelizmente, ainda assim não vai ter sucesso. Olha o que diz aqui, por exemplo, ó, Apocalipse 9, versículos 20 e 21. E os outros homens que não eram, ou melhor, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Ou seja, por mais que Deus lance pragas na terra a fim de as pessoas se arrependerem, elas não se arrependeram. Olha aqui, ó. Apocalipse 16, versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores. Lembra que eu falei, né, que eu mostrei para vocês que na quarta taça vai haver um superaquecimento global. É esse texto que a gente leu aqui, ó. Os homens foram abrasados com grandes calores. Mas pensa o quê? Que o povo no calor vai se arrepender? Não. Diz o texto. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, por que então Deus vai lançar essas pragas? É uma última tentativa de fazer as pessoas acordarem, despertarem, se converterem, se arrependerem. Porém, infelizmente, em muitos casos não vai ter sucesso, porque apesar de Deus lançar esses flagelos, a humanidade vai permanecer impenitente, o que lembra muito Faraó no Egito, né? Por mais que Deus tenha lançado as pragas no Egito, aquilo não amoleceu o coração de Faraó. Ele permaneceu endurecido, resistente, né? E mesmo quando ele liberou o povo para sair, ele foi atrás do povo tentando trazê-los de volta. O que mostra, então, que essas pragas, infelizmente, não vão surtir efeito para 100%. Muita gente vai permanecer sem arrependimento, tá? Enquanto isso, enquanto Deus estiver lançando essas pragas na humanidade ou sobre a terra, nós vamos ter na terra pelo menos dois grupos de testemunhas. Nós temos em Apocalipse 7 os 144 mil selados, e depois, no Apocalipse 11, nós temos a profecia das
duas testemunhas. Bem, quem são os 144 mil selados? O texto deixa claro que são 12 mil de cada tribo israelita. O que significa dizer, então, que esses 144 mil selados devem ser israelitas que, durante a grande tribulação, vão se converter e vão testemunhar do evangelho, tá? Então, esse grupo de 144 mil são israelitas convertidos durante a grande tribulação. É diferente do que pensam as testemunhas de Jeová, né? Testemunho de Jeová acredita que esses 144 mil aí são as pessoas que terão o privilégio de morar no céu. E aí, quem não faz parte desse grupo vai ter que se contentar em viver aqui na terra restaurada. Evidente que nós não acreditamos nisso. 144 mil selados é um número alusivo a pessoas que durante a tribulação vão se converter. E esse número deve ser um número simbólico. Não deve ser 144 mil exatamente. Mas é um número simbólico. Por quê? É 12 mil vezes 12. 12 é o número do povo de Deus. Então é um número simbólico para fazer alusão ao grupo de israelitas convertidos durante a grande tribulação, que estarão com a incumbência de testemunhar. E o outro grupo são as duas testemunhas que aparecem lá em Apocalipse 11, que também não dá para saber quem são. Muitas teorias já se levantaram, né? Já sugeriram que fosse Elias e Enoque, porque a Bíblia fala que nem Elias nem Enoque morreram, eles foram arrebatados aos céus, então tem gente que acha que eles vão voltar justamente para experimentar a morte. Alguns acreditam que seja Elias e Moisés, porque o texto fala que essas testemunhas têm poder para fazer parar a chuva para transformar água em sangue. E a gente sabe que quem fez essas coisas no Antigo Testamento foram Moisés e Elias. Só que nada disso é suficiente para determinar a identidade das duas testemunhas. São duas pessoas que nós não sabemos quem são e que estarão durante a tribulação com uma missão especial de pregar e que serão protegidas por Deus até um tempo determinado. A Bíblia fala que elas vão atuar por 3 anos e meio. Aí fica a dúvida se vai ser na primeira metade ou na segunda. Muito provavelmente na primeira metade. Eles vão testemunhar, pregar, e no final desses 3 anos e meio, eles vão ser mortos e alguns dias depois vão ressuscitar. E quando ressuscitarem, serão assunto aos céus, e isso vai provocar uma grande conversão, tá? Essas são as pessoas incumbidas de pregar o evangelho aí durante a grande tribulação. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Ah, Yuri, vai ter salvação durante a grande tribulação? Bom, a gente leu lá em Apocalipse 7:14 que esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, são pessoas que durante a grande tribulação vão se converter. Mas, Yuri, o Espírito Santo não vai ser removido, não? Bem, a Bíblia não fala que o Espírito Santo vai ser removido, não. A única passagem que a Bíblia fala de alguém sendo removido é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, quando fala: Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da justiça opera somente a um, que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que está resistindo ao anticristo? É, pode ser o Espírito Santo, né? Ou pode ser a igreja. A igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. Então, talvez esse versículo esteja se referindo justamente ao arrebatamento da igreja. A igreja é removida da terra como agente que impede o avanço do anticristo, da injustiça, e depois que a igreja for removida, aí sim o anticristo vai ter liberdade para disseminar a sua maldade. Mas o fato é que nada impede que haja conversões durante a grande tribulação.
É isso, gente. É isso. Eu sei que foram muitos temas aí que nós abordamos, mas deu para a gente falar aí das 70 semanas de Daniel, falamos do anticristo, falamos da marca da besta, falamos aí dos selos, trombetas e taças do Apocalipse, né? Falamos aí sobre os 144 mil selados, as duas testemunhas. Eu sei que é um assunto bastante complexo, mas é, a aula de hoje serviu para dar um norte, mais ou menos, de que caminho a gente pode seguir para se aprofundar em cada tema. Como eu sempre digo aqui na escatologia, tudo que eu expliquei aqui está sujeito a várias interpretações. Só que, se a gente ficar falando todas as interpretações de cada assunto, a gente nunca avança, né? A gente não anda na matéria. Eu passei aqui para vocês as interpretações mais populares, mais conhecidas, mais importantes, mas é evidente que existem também interpretações alternativas para cada uma dessas passagens. Tem gente que acha que no Apocalipse tudo já aconteceu, não tem nada por acontecer. Tem gente que acha que no Apocalipse tudo é idealista, é simbólico, é alegórico, não são profecias, é apenas uma alegoria da vida. Tem gente que acha que o Apocalipse vem se cumprindo durante a história. Enfim, existem várias interpretações aí para essas passagens. Tá bom? Bem, vamos às dúvidas. Dúvidas, perguntas, comentários. Quem quiser participar, a hora é agora. Muito. Boa tarde, gente. Tarde. Olá, Orlando, pode falar. Ah, beleza. Assim, como o senhor falou, é um tema, assim, que, rapaz, é bem complexo. Eu nunca, por mais que você veja ali, fica com várias dúvidas. Como é que vai ser isso, aquilo, outro? Depois eu vou até ler ali a apostila. Mas, assim, uma das minhas dúvidas em relação a esse tema são várias, é sobre é, como é que vai ser em relação a porque o pessoal da Adventista não, do Testemunho de Jeová, é, fala que aqui vai ser restaurado o mundo e a gente vai passar a eternidade aqui na Terra. Aí já tem a linha, diz que a gente vai subir, vai ser lá no céu, na Nova Canaã, Novos Céus e Nova Terra. Aí eu nunca entendi isso direito, se aqui vai ser restaurado, né? Vai ter ali, vai consumir a terra e vai ser restaurado, e aqui a gente vai reinar aqui durante 1000 anos e tudo mais. Essa parte eu não queria que o senhor me explicasse como é que o senhor pensa em relação a isso. Beleza. Bom, com relação às testemunhas de Jeová, elas acreditam que esse mundo aqui vai ser restaurado e que as pessoas que não fizerem parte dos 144 mil vão ter que se contentar em morar aqui na Terra para toda a eternidade. Essa hipótese a gente descarta porque a Bíblia diz claramente que essa terra vai ser destruída. Por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Então diz aí que foge dele a terra e os céus. Quando a gente vai em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz aqui, ó: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, assim, a Bíblia diz claramente que essa terra que nós vivemos hoje, ela não vai durar eternamente. Em algum momento ela será destruída. Antes que ela seja destruída, nós cremos que haverá um período aqui na terra em que Cristo vai reinar com a igreja, que é o texto de Apocalipse 20, versículo de número 4. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
A gente vai se aprofundar mais sobre isso na próxima aula, quando a gente falar sobre milênio, sobre o juízo final. Mas o que eu posso antecipar agora é que, após a tribulação, acredita-se que Cristo vem, inaugura seu reino aqui na terra, e esse reino será temporário. Vai ser um reino com duração limitada, duração de 1000 anos. Depois que terminar esse tempo de reino de Cristo, esse governo de Cristo, aí sim é, essa terra vai ser destruída e nós habitaremos num novo céu e nova terra, que aí já é Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que isso quer dizer? Novo céu e nova terra. Lá em Gênesis diz que Deus criou os céus, Deus criou os céus e a terra. Céus e terra, lá em Gênesis, é para dizer que Deus criou o universo, né? Os céus, que se refere a todo o ambiente, né? Todas as galáxias, todos os lugares onde estão as estrelas, os planetas e tudo mais, e a Terra, que é onde nós moramos. Quando a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra, é para dizer que haverá uma espécie de novo universo, uma nova realidade, em que a gente vai desfrutar de uma convivência com Deus num ambiente diferente. E que ambiente vai ser esse? Aí vem a profecia da Nova Jerusalém. João viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa para o seu marido. A Bíblia fala que a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Então, quando se diz que vamos morar no novo céu e nova terra, na verdade é uma expressão que fala de um novo universo, e nesse novo universo nós estaremos morando em uma cidade específica, que é a Nova Jerusalém, e é ali que nós passaremos a eternidade, né, com o Senhor. Então, milênio é aqui na Terra, onde nós moramos hoje, porém, essa terra será destruída após o milênio, na ocasião do juízo final, e após o juízo final, nós vamos passar a eternidade na Nova Jerusalém, enquanto os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Misericórdia, tá bom. É, Beleza? É, Tânia, né? Pode falar, Tânia. Lá, pastor, tá parecendo, não sei se está aparecendo o nome do meu filho aí, porque eu Tá, não João consegui Paulo, né? trocar. Desculpa. Olha só, com relação àquele número romanos, eu nunca tinha visto aquilo. Aquela explicação que o senhor deu da soma dos números romanos, que deu 666 e depois veio o neu, né? Uhum. Interessante. Quer dizer, é mais uma teoria para esquentar nossa cabeça, né? Né? Porque eu nunca tinha visto essa teoria assim, dessa coisa dos números romanos. Agora, com relação ao anticristo, a minha pergunta é o seguinte: eu já ouvi falar que não é uma pessoa literal, que seria o próprio sistema, e daí se ligaria à própria marca da besta, porque exatamente como o senhor explicou, né? É uma forma de pensar e uma forma de agir. E hoje a gente já tem visto isso, como o sistema tem influenciado as pessoas de maneira. Espera que eu pedi um pouco em silêncio. Silêncio. Aí o que acontece? É uma forma de pensar, é uma forma de agir que exatamente vai levar as pessoas a se perderem, né? Eu acredito que seja mais, tem uma lógica, porque como o senhor explicou, Apocalipse é um livro assim, que a gente não deve temer, mas é uma coisa bem assim que a gente, cada hora, cada tempo, a gente vai interpretar de uma maneira. Como o senhor falou do caso do helicóptero, né? Que João pode ter visto, né, um helicóptero de guerra, não sei. Exatamente, hoje a gente pensando, a gente pensa em drone, a gente pensa em helicóptero, mas numa outra época, as pessoas às vezes pensaram em outras coisas. Até um próprio gafanhoto mesmo, um ataque de gafanhoto, um ataque de, né? Eu não sei. Então, assim, isso aí realmente, eu não sei se é para esquentar nossa cabeça, esse livro de Apocalipse. Mas, Assim, assim, vamos só primeiro comentar essa parte ah, de o anticristo ser um sistema ou ser uma isso. pessoa. O que Uhum. dificulta
entender o anticristo como um sistema é o fato de que a Bíblia enfatiza muito a questão de ele ser um homem, como esse texto aqui, ó, de Tessalonicenses. Antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Até lá em Apocalipse 13, quando fala sobre a besta, na hora de falar da marca da besta, o que que diz? Que é número de um homem. Ou seja, como a Bíblia enfatiza essa questão de ser número de homens, ser o homem da perdição, parece mais plausível entender que vai ser um homem, uma pessoa real, que vai comandar um sistema. Ou seja, haverá um sistema, haverá alguma coisa assim sistêmica por trás dessa atuação? Sim, pode haver, mas é difícil descartar a questão de que pelo menos uma pessoa, um rosto, um ser, né, tem que estar ali à frente daquilo, né? Quando a gente fala de sistema, sistema é uma coisa muito impessoal. Só que a Bíblia não descreve o anticristo como algo impessoal. A Bíblia descreve o anticristo como uma pessoa, uma identidade, um homem, um filho, uma pessoa com atributos de personalidade. Fala até sobre ele morrer e ressuscitar, né? Diz aqui no Apocalipse 13, tem uma parte aqui que fala que em dado momento ele é ferido e depois, olha aqui, ó, versículo 12. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, que é uma alusão ao fato de que em algum momento essa pessoa ela sofre uma ferida e depois é curada. Então, assim, são muitos detalhes que dificultam associar isso a um sistema impessoal. É mais fácil entender que é uma pessoa, assim como foram Nero, que a gente viu lá é, 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 no nome, assim como foi Diocleciano Augusto, ou seja, pessoas reais que fizeram algumas coisas que lembram o anticristo, ou seja, perseguir os cristãos, ter um nome cujo valor soma 666. Então, baseado nisso, parece mais plausível pensar uma pessoa, até porque também no Apocalipse haverá uma condenação para essa pessoa. Lá em Apocalipse, capítulo 19, quando a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, o texto diz que a besta foi presa e com ela o falso profeta, e depois diz, ó, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Como é que Deus vai condenar ao lago de fogo um sistema? Não faz sentido. Para ser condenado ao lago de fogo, é porque a gente está tratando de uma pessoa. Até porque, quando o Apocalipse fala da condenação do diabo, no capítulo 20, né? Quando se diz que o diabo também é lançado lá, olha o que diz, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão, olha aqui o plural, ó, serão atormentados para todo sempre. Como é que se atormenta um sistema? Não faz sentido, né? O linguajar aqui é uma pessoa, um homem, sendo atormentado, sendo lançado no lago de fogo e enxofre, fazendo companhia ao diabo, ou o diabo fazendo companhia a eles. Parece mais uma alusão a uma identidade do que propriamente a um sistema impessoal, tá? Então, assim, somando tudo isso que o senhor falou, então, é o caso assim, essa pessoa poderia estar ligada a esse sistema que vai levar, né, as pessoas a terem uma certa atitude, certo pensamento que vai levar à perdição. A outra Sim. pergunta também, pastor, é com relação aos 144 mil. O senhor explicou aí também várias teorias em cima dos 144. Aquelas, aquela
não sei se eu posso chamar teoria, que fala que esses 144 seriam judeus convertidos após, né, ou no período da tribulação, em que ficariam encarregados de, eu não sei se eu posso usar pregar a palavra, ou pelo menos ser responsável por transmitir as coisas de Deus para as pessoas que ainda no período da tribulação ainda se encontram perdidas. Não sei, isso procede, isso não tem nada a ver. Assim, a Bíblia, ela não diz diretamente que esses judeus seriam responsáveis pela pregação. De fato, não há texto dizendo. O que a gente tem é lá em Apocalipse 14, no versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número 4, quando diz assim, ó, estes, se referindo aos 144 mil, estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Ou seja, parece um texto que ressalta a santidade, a pureza deles. Mas o mais importante é o versículo 5, que diz assim, ó, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que esses 144 mil, na boca deles não haverá engano. Eles não vão mentir. Então, se a Bíblia fala que na boca deles não sai mentira, é porque da boca deles sairá a verdade. Então, se da boca deles sairá a verdade, entende-se, deduz-se que esta verdade, principalmente, é a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho. Porque, como Jesus disse, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o raciocínio aqui é que, já que na boca deles não sai engano, é porque só vai sair a verdade. E a maior verdade que precisará ser dita naquele tempo é a verdade do Evangelho. Por isso, o entendimento de que esses judeus eles vão ser protegidos por Deus para que tenham a missão especial de pregar, de testemunhar. Isso lembra muito os 12 apóstolos. Da mesma forma que os 12 apóstolos foram comissionados a sair pelo mundo pregando o evangelho, os 144 mil nada mais são do que 12 mil vezes 12, que também estariam com essa incumbência de intensificar a pregação, porque o tempo do final estaria próximo. Então, última perguntinha. Então, esses 144 mil, eles vão levar esse selo de proteção também, né, pastor? Assim, de não, de nada ferir, de nada machucar, de nada acometer esse selo exatamente, tanto é o propósito, não é isso? Isso, Quanto a proteção, não é isso? Que eu exato, entendi exato. foi isso, né? Ah, então tá ótimo, então. Tá ótimo, então. Obrigado, pastor. Oi, Yuri, boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Para mim, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, eu sou nascida e criada, né, na igreja, e eu sempre escutei que naquele grande dia o Espírito Santo ia se retirar e também a morte, Acho que ficou mudo. não haveria morte. Não haveria morte, estaria lá. Tá me ouvindo? É, agora eu voltei a ouvir. Repete aí a tua frase. Eu sempre escutei que não haveria Espírito Santo, não teria como se arrepender, e que a morte também estaria presa. Acho que caiu de novo. Tá me ouvindo? Deu para ouvir. Você tá comentando que o que você ouviu desde o início, né, da vida cristã é que pregava-se muito que durante a tribulação o Espírito Santo ia sair e que a morte também sairia. Essa parte de sair do Espírito Santo e a morte é pelo seguinte: bom, primeiro vamos falar da morte. Essa questão da morte tem a ver com a quinta trombeta. Olha aqui, ó, quinta trombeta. Os homens que não possuem um sinal de Deus são atormentados durante 5 meses. Aí vamos lá, ó. Apocalipse, vamos ver onde que é tocada a quinta trombeta. Apocalipse, capítulo, acho que é capítulo 8, a partir do, não, capítulo 9.
Olha aqui, Apocalipse capítulo 9. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Vamos pular aqui para o versículo 5. É esse o versículo que gera polêmica. No versículo 5 diz: Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião. Aí vem o verso 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que acontece? Quando a Bíblia fala de um tempo em que as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir, isso é um período limitado. É só aqui, ó, quinta trombeta. Por quanto tempo? 5 meses. Ou seja, daquele total de 7 anos de grande tribulação, nós teremos apenas 5 meses em que as pessoas vão sofrer um tormento tão grande que elas vão querer morrer, elas vão tentar morrer, porém não vão conseguir. Ou seja, é um flagelo limitado. Não é todo o período da tribulação, porque o próprio Apocalipse fala que muitas pessoas vão morrer em decorrência dos outros flagelos. Por exemplo, aqui no quarto selo, o que diz aí o quarto selo? Cavalo amarelo, morte através de assassinatos, de misérias, né? Outro texto também, ó, Apocalipse, a sexta trombeta. 4 anjos que estavam presos são soltos e matam 1/3 da humanidade, né? Ou seja, é um período em que vai ter morte, né? É o período total que eu me refiro, né? A tribulação inteira vai ter morte. Olha aqui a sétima trombeta. Pior terremoto da história da humanidade, porque muita gente também morre em decorrência desse terremoto. Então, morte haverá durante toda a tribulação, inclusive morte de crentes convertidos. Porque a Bíblia fala aqui, ó, no quinto selo, o clamor dos mártires. E quem são os mártires? Aqueles que morrem pelo evangelho. Então haverá morte em toda a tribulação, mas especialmente no período de 5 meses é que essa morte vai estar suspensa. E aí, como haverá essa suspensão temporária aí da morte, isso ficaria, então, uma questão assim de flagelo, de tormento. Vai ser um tormento tão intenso que, pelo menos por 5 meses, vão tentar matar e não vão conseguir, tá? Agora, sobre o Espírito Santo, é aquele versículo que eu mencionei de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, quando se fala sobre um que o detém até que do meio seja tirado, né? Ou seja, Paulo não diz quem é. Paulo só fala que uma pessoa, um alguém, vai, vamos dizer assim, né? Vai ser removido da terra, né? Para finalmente dar a liberdade que o anticristo precisa para poder atuar, né, para poder disseminar a sua maldade. Só que esse alguém não precisa ser o Espírito Santo. E nem devemos cogitar que seja ele, porque o Espírito Santo é Deus. A gente não pode esquecer disso, né? E Deus é onipresente. Deus ele não fica indo para lá e para Verdade. cá, sendo dado ou sendo removido. Ele é Deus. Aleluia. Ele é onipresente. Ele sempre vai estar atuando. O que hoje freia a injustiça no mundo é a igreja, porque a própria igreja é chamada de sal da terra, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta. Ou seja, nós freamos a iniquidade. A igreja é que é esse baluarte da verdade. Como Paulo disse em 2 Timóteo 3, versículo. Segundo não, né? Acho que é a primeira. 1 Timóteo 3, versículo 15. A igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Então, enquanto a igreja está aqui,
É ela que estabelece a verdade, firma a verdade, para que a iniquidade não avance, não se multiplique. Mas depois que a igreja for removida, por isso que é muito forte o argumento do arrebatamento antes da tribulação, quando a igreja for removida, aí sim o anticristo vai ter essa liberdade de disseminar a maldade que ele tanto planeja. Beleza, gente? Aprendendo de novo, só Deus, porque eu achava realmente que essa pergunta foi ótima, que eu achava realmente que a morte não existiria mais em todo o período, não achava que era só esses 5 meses. Eu acho que por toda a minha vida assim cristã, eu sempre aprendi que não haveria morte nessa parte. Dado esse, assim, não adianta, você vai chegar. Tanto é que eu já até, assim, eu vou falar assim, já evangelizei falando sobre isso. Olha, se chegar você lá, ó, não vai ter morte, não, você vai querer morrer, não vai conseguir, não. Então, quer dizer, até isso eu pequei, agora não posso pecar mais, não. Eu imaginava que, eu imaginava que seria um monte de zumbi. Por exemplo, se alguém caiu de um prédio, não tem morte, como é que vai ficar? Vai ficar todo mundo andando assim, torcido de sangue? Perfeito, Raquel, também pensava a mesma coisa, pior é isso. Eu falo The assim, a Walking pessoa. Dead. Porque hoje o senhor vê que tem bastante. O índice de suicídio está bem grande, né? Imagina no meio da tribulação, a pessoa vai fazer, vai pular de prédio, vai realmente, como a Raquel falou, né? Acho que a Raquel falou, vai pular de prédio, vai tentar jogar fogo no corpo, vai fazer, vai dar tiro na cabeça e não morre. Aí como é que essa pessoa vai sobreviver? Walking Dead, com Só pode, né? certeza. O, Eu, o, pode falar, quem fala. Porque assim, essa linha que o senhor está seguindo em relação às taças e tudo mais, está relacionada à aula anterior que a gente fala, que o senhor falou sobre aquela pergunta lá em Mateus 24, que o discípulo pergunta, ele fala ali, né? Que tem gente que acredita que a gente vai passar por isso, tem linha que acredita que não, ou isso vai acontecer mesmo. Como é que, porque pelo jeito que o senhor, pelo jeito que o senhor explicou, o senhor meio que vai na linha que não lembro direito, parece que não, o senhor acredita que a gente não vai passar, tudo mais. Ou vai, não, É, enfim. eu pessoalmente acredito, eu sou otimista, tá? Então, É eu, isso, pô. Eu não- muito otimista, eu Aham. pessoalmente acredito que a gente vai ser arrebatado antes, que não estaremos na Ah, terra durante a tribulação. Então, esse tipo de esses tormento, eventos aí, né, no caso, que o senhor está é, explicando. Ah, exatamente. entendi agora. Esses eventos, eles justamente eles vão ter esse grau esse nível de gravidade, justamente porque a igreja não estará aqui. Por isso que, por Ah, agora eu exemplo, entendi. para quem acredita que a igreja Entendi. vai passar pela tribulação, geralmente as pessoas que argumentam isso dizem assim, por exemplo, aquele versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí, algumas pessoas que defendem que a igreja passará pela tribulação dão o seguinte argumento: esse versículo aqui não está dizendo que a igreja vai ser tirada da terra. Está dizendo que na terra a igreja vai ser protegida dos males que ocorrerem aqui. Aí dão até um argumento, tipo Israel no Egito. Quando Deus lançou as pragas no Egito, ele não tirou Israel antes, ele tirou Israel depois. Só que enquanto Israel estava no Egito, as pragas não atingiram os israelitas. A Bíblia fala isso muito claramente, né? Que enquanto Israel estava lá no Egito, muitas pragas atingiam a área dos egípcios, mas não atingia a área dos hebreus. Só que, a meu ver, isso não se aplica à grande tribulação, porque o que a Bíblia fala é que quem estiver aqui na terra, mesmo sendo crente, vai sofrer
é o que a gente vê aqui em Apocalipse 13, que é o versículo que eu já li com vocês, o versículo 4, né? Não, 4 não. Versículo 7. Diz assim: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Se esses santos aqui são a igreja, o que o texto está dizendo é que a igreja vai ser derrotada pelo anticristo durante a tribulação. Vai ser derrotada no sentido de ser presa e morta, né? Os cristãos vão ser presos e mortos. Ora, então a gente não vai ser protegido de mal nenhum, né? Não faz sentido eu dizer, não, a igreja vai estar na terra durante a tribulação, só que ela será protegida dos flagelos que Deus vai lançar aqui. Se a própria Bíblia está dizendo que quem estiver aqui, mesmo sendo santo, vai ser preso, morto, vai ser perseguido pelo anticristo e não vai ser poupado desses sofrimentos. Por isso que, a meu ver, a igreja vai sim ser removida, porque o nível dos flagelos que vai ser lançado sobre a terra não tem como simplesmente eu preservar um povo de sofrer todos aqueles males, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala que aquecimento global, por exemplo, a quarta taça, superaquecimento global. Não tem como, gente. Uma área do planeta está superaquecida e a outra parte estiver refrigerada. O O aquecimento global, né? global alcança o mundo inteiro. E onde tiver crente, ímpio, seja lá o que for, vai sofrer com superaquecimento global. Então, ou aquele texto de Apocalipse 3:10, quando diz aqui, ó, Apocalipse 3:10. Ou esse texto, quando diz que vai nos guardar da hora da tentação, ou ele significa que nós não estaremos aqui durante a tribulação, ou ele se aplica a uma outra época, a uma outra situação. Porque dizer que nós estaremos na terra durante a tribulação, mas não sofreremos as mesmas coisas que o restante do mundo estiver sofrendo, me diga como que isso vai ser possível se a total água doce vai ser contaminada. Vai ter o quê? Vai ter um reservatório de água boa para os crentes, né? Vai ter um poço exclusivo para os crentes. É, Aquecimento global, toda a Terra vai ter superaquecida. Aí vai ter um país lá no Polo Norte que vai abrigar só os crentes. Aí os cristãos vão poder ficar lá no Polo Norte, no frio, e não vão sofrer com esse aquecimento? Não parece fazer sentido. Os males que aparecem aqui são males globais, são males sem distinção, são males que afetam todo mundo. Quem tiver aqui, seja santo ou não, seja crente ou não, todo mundo que tiver aqui vai sofrer. muito bom. Já mudei de opinião já. É, Tânia, pode falar. Rapidinho, o senhor falou sobre essa, assim, realmente não tem como poupar o povo, né? Não tem como poupar a igreja dos males, né? E as próprias pragas que aconteceu no Egito já mostra isso realmente. Porque como é que o povo que estava lá, de repente, estava lá do ladinho do faraó, quando a água virou sangue, toda a água virou sangue, eles estavam ali também, né? As rãs, os piolhos, as moscas sofreram aquilo tudo. Eu acho que, eu não sei, pastor, não sei se, porque eu digo mesmo, eu preferia que fosse assim como o senhor diz, né? Que a gente subisse antes, que a gente não passasse por isso. Embora eu não creia muito nisso, porque assim, eu não sei, porque a gente tem sofrido como o resto do povo, mesmo sendo fiel a Deus, crente a Deus, a gente tem sofrido todos esses males que a gente tem passado aí pelo mundo, né? E exatamente se tiver que passar pela tribulação, eu acho que vai ocorrer como está ocorrendo hoje. Que a gente tem os nossos problemas, mas tem uma hora que a gente vai para dentro do nosso quarto, que a gente ora e a gente recebe aquele refrigério. Então, assim, essa presença de Deus, acho que é isso que vai nos sustentar se formos para o período de tribulação. Porque é como as pragas do Egito, a gente podia estar lá do ladinho de Faraó, mas o piolho não estava incomodando tanto, a gente tinha um vinagrezinho ali na cozinha para passar na cabeça, não sei o que tinha. É um refrigério qualquer que Deus vai dar para a gente,
eu creio nisso, que vai haver uma distinção, mesmo no meio da tribulação, né? Porque a igreja, embora sofra a mesma coisa, como o senhor falou, né? Não tem como diferenciar se a água realmente já tiver um aquecimento global, com o chapéu ou não, vai quebrar a cabeça de todo mundo. Então, assim, é o jeito de passar pelo Vale da Sombra da Morte é que acho que faz todo o diferencial, né? E a gente tem que se apoiar nisso, senão a gente até enlouquece, né? Mas a aula foi muito boa, eu aprendi coisa realmente que eu não sabia. Não sabia mesmo. Muita coisa aqui é novidade. Muito bom. Obrigada. Alguém mais, gente? Dúvidas? Não, Eu. só quero agradecer aí por esclarecer anos de terror na mente. Não, muito bom a aula mesmo. Fiquei mais claro, né? Apesar das 770 semanas, mas essa parte aqui, enfim, fez bastante sentido. Deus abençoe. Bom, pastor, parabéns mais uma vez, tá? Foi uma aula maravilhosa. Ai, senhor alívio quando o senhor falou que nós vamos ser arrebatados. Você falou assim, eu sou otimista como o senhor. Graças a Deus por isso, que eu não quero ver nada disso, entendeu? E vou começar a cantar toda hora. Vem É. Jesus. Porque para a gente poder ir com ele, antes de tudo isso. Misericórdia, pastor. Deus abençoe o senhor. Amém, gente. E bom, então, semana que vem a gente encerra, tá? Semana que vem é nossa última aula. Vamos fechar aí falando de Armagedon, Milênio, Juízo Final, Nova Jerusalém, Lago de Fogo. Enfim, semana que vem a gente completa aí o nosso curso, tá bom? Deus abençoe vocês, bom restante de feriado, bom fim de semana e até a próxima. Amém. Um abraço em todos. Ah, vai. Até, professor. Até, pastor.